porque 4 situações de inovação aberta, todas muito diferentes, muito distintas. Dá para perceber que cada caso não tem uma solução resolve tudo. Cada um está criando o seu caminho, a sua experiência. Né? Parabéns a todos aí por contribuir e trocar isso aqui com a gente. Bom, eu abro agora para perguntas, para interação com vocês. Quem quiser começar, tá? O pessoal online que tiver aí, quiser encaminhar, por favor, também pode passar as questões aí pelo chat. Vou começar aqui com... pedir só para falar o nome, né, e a organização. Muito bem, desceu pela escada aí. Fez direito. Tá ótimo. Não, claro. Bom dia, eu sou o Ricardo Kahn. Eu não sou mais o Ricardo Kahn da AES, eu mudei de emprego. Eu sou agora da ISA-CETEP. Continuo no setor de energia, mas estou com um novo desafio agora. Acabei de entrar numa empresa como responsável por estratégia, inovação e mais algumas coisas. E é relacionado a isso que eu queria fazer uma provocação. Tá? Eu já vi programas de inovação aberta sendo implementados em muitas empresas, já fiz a implementação em alguns casos, já apoiei em outros casos, já vi bastante coisa acontecendo. Uma pergunta que eu tenho é, nesse espírito de effectuation que o Flávio estava trazendo aqui no começo, se vocês acreditam que pode ser adequado que, em vez de fazer um programa de inovação aberta com toda uma lista de procedimentos, toda uma lista de ações que a gente pode desenvolver, se sair fazendo inovação aberta, pode ser uma solução mais adequada para começar a dar um empurrão inicial numa empresa. Digo, em vez de fazer um programa para identificar startups, com programas brilhantes que eu vi aqui, sabe, para identificar uma série de startups, sair fazendo provas de conceito, se talvez uma abordagem interessante pode ser fazer 1, 2 provas de conceito, mostrar resultado, fazer acontecer. Eu já digo um ponto negativo disso. Gera menos barulho, gera menos repercussão e, vamos dizer, no ambiente corporativo que nós estamos inseridos, talvez isso seja possa ter um aproveitamento político menor do que a criação de um programa high profile, como a maior parte dos programas que a gente está vendo aí. Então, eu queria ouvir de quem quiser falar, evidentemente, mas apontando 2 pessoas já, de Votorantim e de Ambev, mas evidentemente de quem quiser falar, qual é a opinião que vocês têm? Se faz sentido fazer realmente um programa high profile ou começar abaixo do radar também pode ser uma experiência mais válida do que isso? Obrigado, Ricardo. Hoje fazer um low profile é difícil, né? Mas, por favor. Eu vou falar do nosso lado. Eu acho que assim, é muito de você conhecer a companhia. No nosso caso é resultado. É você olhar e falar, putz, eu quero trazer resultado e eu quero colocar tecnologia para dentro. Podia ligar numa aceleradora, podia patrocinar um espaço, ia ser muito mais PR do que inovação de verdade. Eu ia sair em todos os jornais, ia ter um espaço incrível, ia custar 50 vezes mais, mas para marketing é incrível. Acho que o Harvard Angels fez um trabalho muito legal de, cara, você faz inovação por quê? Você se relaciona com startup por quê? O que você quer? É financeiro? É marketing? É cultura? É estratégico? A gente entende que tem muita solução boa que traz resultado para a companhia. E acelerar a companhia é o nosso core. Eu quero ser cada vez mais reconhecido pelos meus produtos. Eu não quero ser reconhecido por ser a área de inovação mais incrível do planeta. Eu quero que a companhia seja grande. Então, como é que eu deixo essa companhia cada vez maior? Através de inovação, no meu caso, que é o meu job. Para fazer isso, eu preciso trazer resultado. Eu não preciso gerar PR. Então, acho que a gente simplifica bastante algo que é muito relevante. Acho que a sua pergunta está longe de ser
simples, acho que ela é muito relevante e ela é muito do nosso mundo. Se a gente falasse isso para um empreendedor, ele nem entenderia, cara, por que você está me perguntando isso? Pode. Dinheiro. Mas dinheiro, vamos dizer, demora um pouco para vir, né? A gente não consegue mostrar dinheiro no final de uma prova de conceito, vamos dizer. Mas você consegue mostrar potencial, né? Acho que é o que a gente chama lá dentro de game changer. Essa solução tem potencial de trazer X milhões de dólares para a companhia. Pode ser receita, pode ser custo. Puta, tem. Beleza, vale. Vamos embora. Então, assim, você traz muito mais a questão do resultado financeiro e também tem um outro ponto que é de você estar, no nosso caso, de você estar inserido na comunidade. Para mim, é muito mais barato estar em todos os coworkings, em todas as aceleradoras com os meus produtos do que criar uma aceleradora ou um coworking. Então, no nosso caso, funciona assim. Só que, puta, Ricardo, assim, não tem resposta. Para a gente é muito, cara, a companhia é assim, é isso que faz sentido, enfia o pé no acelerador e faz dessa forma. Acho que essa última frase de funciona para a gente, acho que é o principal mesmo. Assim. Acho que cada empresa aqui tem que entender qual que é a sua essência, faz sentido e daí por diante. E eu acho incrível a sua pergunta, Ricardo, porque a gente tem pensado muito nisso. Assim. A Votorantim Cimentos é uma empresa que tem essa questão de compliance muito forte. E você imagina o que é quando a gente chega falando que a gente vai trabalhar com startups e a dificuldade que é para a gente abrir, primeiro, contratar uma empresa que, puxa, o fluxo de suprimentos não permite, até a questão toda de compliance e tal. Então, a gente criou esse primeiro ciclo, e esse primeiro ciclo durou 1 ano para ser criado. A gente começou em dezembro do ano passado e está fechando agora, exatamente para a gente conseguir criar essa estrutura. Né? A gente está aqui com o pessoal do jurídico, por exemplo, que faz parte da equipe da estrutura desse programa. E a partir do momento que a gente tem essa estrutura pronta, o próximo passo é exatamente começar a fazer o que você falou mesmo. Né? A gente quer fazer, a gente fez o ciclo de 1 ano e os próximos ciclos ser muito mais curtos. Né? Então, e talvez não ter que passar por todo esse processo de fazer um demo day, de fazer, sabe, de realmente ter todo esse processo que é interessante também, ele tem que ser mantido, mas a gente enxerga, né, a gente tem inclusive a Intelivix em contato com o jurídico, né, já negociando, já fechando, então a gente está promovendo esse tipo de encontros também. Né? E isso faz parte do programa. Então, a gente está mantendo essa estrutura, a gente está mantendo esse programa aberto com todo esse fluxo, com ciclos abertos, ligados à estratégia e daí por diante, mas a gente não está deixando de perder essas oportunidades também de fazer algo mais rápido. E na verdade, eu penso de uma forma um pouquinho diferente do que você falou. Você falou que se a gente tem quando a gente tem um programa corporativo, a gente tem uma oportunidade de fazer um grande barulho dentro da empresa, e daí por diante, mas, na verdade, o que faz barulho de verdade é resultado. Então, se você começa a ter um pequeno resultado aqui, né, que aliás, às vezes pode ser um gigante resultado, né, tipo, uma pequena ação que gerou um gigante resultado aqui, outra ação ali, você começa a ter ações pulverizadas, o pessoal fala, pô, tem alguma coisa diferente acontecendo na empresa. O que está acontecendo aqui? Então, eu acho que essas ações pontuais, elas são extremamente importantes também. E dependendo do caso, ela pode gerar mais barulho do que o programa inteiro. Né? Porque se você tiver uma ação que gera um resultado muito grande para a empresa, isso é a melhor propaganda possível. Uma das suas perguntas também, como é que você mede tudo isso? A gente, obviamente, tem, né, toda a questão de investimento e resultado financeiro. A gente está tentando, de alguma forma, a gente está incluindo, inclusive, equipe de gente, daí por diante, para a gente conseguir medir essa questão da transformação, né, o quanto essa ação gerou de transformação para a empresa, o quanto a equipe cresceu, o quanto as pessoas se desenvolveram, e a gente está transformando isso em números também para mostrar. Isso é super importante, porque a gente está fortalecendo a empresa de alguma forma. Então, quando a gente fala de retorno, de geração de valor, a gente tem um conceito de valor ampliado. Não é só o valor financeiro, é o valor para a empresa como um todo. E medir isso é um desafio. Né? E a gente está aprendendo a fazer isso. E a hora que a gente começa a mostrar que a gente tem, por exemplo, a gente tem 7 pilotos que a gente está rodando agora. E um deles
muito provavelmente, assim, nos próximos 2 anos não vai gerar resultado nenhum, se gerar resultado mais para frente. Mas o quanto a equipe envolvida, né, e aliás essa questão de equipe foi bem interessante, porque a gente teve, né, como eu falei, a gente tem 7 temas e a gente tem o padrinho, né, que é o sponsor do tema, o mentor de arquitetura e soluções que faz o business case para fechar, para mostrar o resultado e tal, e o mentor de negócio, que é alguém que conhece muito tecnicamente da solução. Então, você imagina, só isso já são 21 pessoas envolvidas, né, como equipe, porque são 7 temas. Né? E aí tem outras pessoas na equipe de estrutura, então a gente teve um envolvimento muito grande. Então, o resultado para a companhia ele acaba sendo muito grande. Então, a gente está aprendendo ainda como medir e como mostrar para a empresa esse resultado, que não é só o resultado financeiro, eu investi X, ganhei Y, ou eu melhorei o meu processo, eu otimizei o meu processo, diminuí lead time, enfim, que tem uma série, isso, claro que tem uma relevância muito importante, mas não é só isso. Né? Então, a intenção nos próximos ciclos, agora a gente está fechando o primeiro ciclo, que foi a Indústria 4.0. E aí, os próximos ciclos, a gente está abrindo ciclos para o jurídico, para a parte de recursos humanos, enfim, para vários outros temas, e a gente quer fazer ciclos mais rápidos mesmo. A gente quer que realmente, assim como o desafio que o Flávio falou, né, em um mês ter resultado, eu acredito que em um mês a gente consegue ter resultado depois que a gente entendeu qual é o parceiro, qual fez toda a seleção. Então, eu acho que o ciclo inteiro não vai conseguir ser fechado em um mês. Mas a gente quer, pelo menos em menos de 3 meses, fechar todo o ciclo, porque a gente tem toda a fase de seleção e daí por diante. E nesse meio tempo, a serendipidade vai acontecendo. Né? Assim como aconteceu, a gente se conectou com o Porto Digital, Intelivix, já estou conversando com o jurídico. Então, enfim, essas coisas vão acontecendo e a gente não pode perder essa oportunidade. Eu acho que é isso. Só endereçando a questão que você falou de por que fazer muitos e não fazer um teste pequeno, pelo próprio conceito inicial de inovação aberta do Chesbrough, se você for voltar para a literatura, ele trabalha com quantidade. Então, você não sabe o que vai acontecer. Então, a gente volta para aqui, para o que o Pripas falou no começo. A questão de densidade, de você estar preparado para o fracasso é importante. Para você preparar para o fracasso, a melhor questão, a melhor defesa é variedade. Então, você começar trabalhando com muitas coisas, com muitos desafios, onde você vai ter muitos atores e no final você vai ter alguma coisa. Se você escolhe somente um ator e um desafio, a chance de dar errado é gigante, 90% dá errado. 90% vai dar errado. Então, quando você começa com 100, você vai conseguir sair com 10 lá. É o caso, assim, a experiência da gente, a gente sempre tenta trabalhar lá no Porto com 30 a 40 desafios iniciais para tentar sair 2, 3, 4 lá no final. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir gerar conexões relevantes para todos os desafios que são encontrados. E a gente sabe que as coisas vão dando errado no meio do caminho, isso acontece. Então, para garantir que a gente vai ter alguma coisa no final, tem que começar com muito. Para começar com muito, você vai gerar também outras coisas que você não estava prevendo. Você vai envolver outras pessoas no processo, você vai envolver pessoas, enfim, do jurídico, do comercial, e aí vai aparecer coisas no meio do caminho. Se você começa com uma coisa, você perde o espaço para essas outras coisas acontecerem. Então, acho que pelo menos no modo da gente ver lá no Porto, a gente encara sempre, olha, vamos começar, não precisa ser gigante, mas vamos começar grande, pelo menos. A gente tem que pensar com 30, 40, 50 desafios, botar 10, 15 pessoas, envolve os especialistas em problemas na tua organização e a gente vai tratar com os especialistas em solução. E aí bota o pessoal para conversar que vai sair alguma coisa daí. Se você bota menos gente, a conversa vai ser menos rica. Então a gente parte desse pressuposto aí de ter mais gente envolvida no começo para conversar e ter mais diálogos e a gente conseguir chegar com alguma coisa no final. Falando da quantidade, quando a gente começou no Porto Digital, a gente começou entrevistando mais de 20 ou 30 startups. Então a gente saiu com 3 ou 4. E 15 pessoas da Unilever para depois 2 ou 3 realmente engajarem. Eu acho que no final também é um pouco de dosagem. Quando a gente começou a fazer lá no Porto Digital, a gente não fez nenhuma, a gente não chamou ninguém da imprensa, não fez nenhum comunicado, como a gente viu algumas outras coisas acontecendo. Agora, por outro lado, a gente precisava fazer um barulho dentro de casa, não por autopromoção. Mas o que a gente encontrava antes de fazer esse evento? Se você falasse para o time de tecnologia que você queria criar uma solução com uma startup,
Startup se leia-se pequena empresa. Não, eu não vou colocar uma coisa dessa dentro do meu ecossistema de arquitetura, não aceito. Quando a gente ia para a área de negócio, não, eu vou trabalhar com uma empresa lá de Recife. Não, por quê? Aqui em São Paulo eu faço uma coisa presencial. Depois do barulho mudou. A gente começou a ter que gerenciar portfólio porque era o pessoal batendo na porta. Cara, mas se vocês fizeram aquele trabalho com a Neurotech, por que eu não posso fazer aqui também? Se vocês falaram que isso aqui custaria 20 mil reais com eles, por que vocês estão me trazendo uma empresa lá da Inglaterra que vai custar 1 milhão? E isso gerou também fora da Unilever Brasil. Então a gente começou a receber chamados de pessoa na Índia, em pessoa em Barcelona, que queria fazer coisas parecidas. Não era mais por autopromoção, isso virou a nossa ajuda para a gente começar a criar essa cadeia que a gente queria criar dentro de casa. Só um ponto. Ele comentou muito bem a questão do awareness. Eu acho que a única coisa que, se eu volto em retrospectiva, tudo funciona, né? Mas se você volta lá 4 anos atrás, Ricardo, de lá para cá, eu acho que a única coisa que eu não me permiti fazer iteração foi a estratégia. Estava muito claro por que a gente estava fazendo Open Innovation. Eu quero fazer co-desenvolvimento porque eu não consigo resolver meu problema sozinho. Então, essa mensagem e o processo de awareness, eu criei do zero. Então, a gente começou... Como começar esse trabalho internamente? Definiu muito bem a estratégia e definiu o processo de awareness. Hoje, falando do processo de portfólio, da forma com que a gente engaja com clientes, hoje todos os centros de inovação usam design sprints, num trabalho todo formatadinho, bonitinho. Isso não aconteceu de maneira planejada. Isso foi aparecendo. Mas a estratégia e o objetivo, ele se manteve. Eu chegava para conversar com as equipes internas e falava assim, olha, meu trabalho é esse. Meu trabalho é resolver esse problema que não pode ser resolvido somente com produtos da nossa empresa. Você tem algum? E quando vinha, eu acreditava que já estava preparado para tudo que viesse, mas, sendo honesto, a gente adaptou um monte de coisa. Teve muita coisa que a gente foi ajustando. Vamos trabalhar dessa maneira, mas para esse... E aí, obviamente, as práticas vão se consolidando. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que sim, você pode começar, sim, um programa de um trabalho de Open Innovation, mas a estratégia tem que estar muito clara. E, imediatamente após a estratégia estar clara, o processo de awareness, esse sim você tem que desenvolver. E o resto, eu acho que sim, vai ser aprendendo, em conjunto, porque você realmente não sabe o que vem por aí, o sistema se torna complexo, mas essas duas coisas não, essas duas coisas eu entendo que você começa por elas. Sobre essa questão de awareness e cultura, a Votorantim Cimentos tem uma coisa bem interessante. Assim, quando a gente começou o programa, foi pedido para que não fosse feito barulho, nenhum. Então, não foi feito comunicação do programa, não foi feito... Né, porque a cultura da Votorantim primeiro gera resultado e depois mostra. Então, eles não queriam gerar uma expectativa falsa dentro da empresa. A gente está começando a trabalhar com startups e tal. Interno da empresa, né? E nem para o mercado também. Mas ele não foi aberto ao público. Então, sim, não, mas ele envolveu só a área industrial, ele envolveu só a área que estava envolvida como tema na indústria 4.0, ele não teve convite interno para todas as pessoas da empresa. Para você ter uma ideia, para lançar esse convite aqui, o convite desse evento não foi lançado internamente dentro do radar da empresa, enfim, né? Para participar do evento eu tive que pedir um monte de autorizações, até hoje ainda está nesse nível para divulgar dentro da empresa. O evento aqui foi high profile, mas ele envolveu só a área industrial, que é a área que estava engajada. Então, assim, não foi algo divulgado para a empresa como um todo, não foi aberto para a empresa toda participar, enfim, porque essa é a cultura da empresa. Ela quer primeiro gerar resultados, e a gente está fechando agora os primeiros pilotos, tal, então a gente espera que agora, com o fechamento dos primeiros pilotos e resultados, e daí por diante, a gente comece a fazer realmente uma campanha interna muito grande. Tal. Então, a gente não está fazendo barulho nem dentro da empresa e nem para o mercado. É claro que um evento como esse aqui, a gente participa como Votorantim Cimentos, enfim, aí o mercado começa a entender que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, enfim, mas é só isso que está acontecendo. Mas é porque é uma questão de cultura muito forte, a gente tem que respeitar isso, inclusive. Né?
Então, a gente está esperando realmente ter esses primeiros resultados desses pilotos para aí sim fazer uma campanha interna muito forte, daí por diante. E uma das coisas em termos de cultura e campanha que a gente tem falado bastante com o pessoal de comunicação a gente está criando uma campanha para mostrar para a própria Votorantim o quanto ela sempre foi inovadora desde que ela nasceu e o quanto ela não se enxerga como inovadora. E isso é muito forte. A Votorantim se enxerga como um dinossauro olhando para os unicórnios lindos e maravilhosos, com poderes e superpoderes e daí por diante, mas ela não percebe que ela é um unicornossauro, na verdade, porque ela tem o tamanho de um dinossauro, mas ela fez e sempre teve... Oi? O unicornossauro, mas é isso mesmo, porque... quem conhece muito dos cases da Votorantim, tinha a Votorantim Novos Negócios, tal, um dos primeiros grandes êxitos que tiveram no mercado foi a Tivit, que saiu da Votorantim, enfim. Então, assim, ela sempre teve muito à frente, sempre foi muito pioneira, sempre foi muito inovadora, mas se você começa a perguntar dentro da própria Votorantim mesmo, por exemplo, o Votorantim não tem um departamento de inovação, tinha, mas não tem mais. Eu sou do departamento de arquitetura e soluções globais em tecnologia. Então, assim, não é... E toda vez que eu começo a falar, tanto dentro da Votorantim quanto fora da Votorantim, estou trabalhando com inovação aberta dentro da Votorantim, o pessoal olha para mim e fala, nossa, meus pêsames, cara. Deve ser muito difícil, porque a empresa é muito... E não é, cara, não é. Está aqui, eu estou falando 1 milhão de vezes, mas está aqui o próprio pessoal do Jurídico para provar que a empresa está engajada, a empresa quer, a empresa está trabalhando para conseguir. Então, essa questão de cultura interna, a gente está criando uma campanha para transformar tudo isso, para mostrar para a própria Votorantim o quanto ela sempre foi inovadora desde o nascimento. Acho que é legal você falar no microfone, porque o pessoal do vídeo não consegue... para o pessoal online te escutar. Putz, não, peraí, escada, né? Não, então eu passei exatamente por isso na AES, que a gente em determinado momento viu que não tinha uma identificação entre os colaboradores de empresa inovadora, apesar do monte de coisa que estava sendo feita. A gente fez uma série de ações, agora só um cuidado que eu acho que talvez você já esteja tomando, mas só para comentar, mede isso. Antes de fazer qualquer tipo de ação, roda uma pesquisa rápida na empresa. No nosso caso, nós pegamos um dashboard grande de indicadores, simplificamos em 5 perguntas, super simples. Deu um trabalho gerar 5, claro, mas 5 perguntas simples, com score de 1 a 5. Depois te passo as perguntas. Quer dizer, pede para a Fátima, é da AES, pede para a Fátima te passar. Mas geramos então score de 5 perguntas com escala de 1 a 5. Geramos o critério top 2 box, assim, bem restritivo mesmo, né, de como fazer isso, e com isso tiramos um índice de percepção de inovação interna. Aí roda isso antes de começar a fazer essa divulgação e a partir daí roda todo ano. Né? Você vai se surpreender com o resultado que isso faz. E é uma métrica interessante para você usar no futuro. Tá? Só uma sugestão de uma boa prática. Então, legal. Além da questão do quantitativo, né, a gente está percebendo que a jornada é tão importante quanto o resultado que a gente chega no final dela. Tem mais uma questão aqui atrás, só um minutinho. Então, a sequência aqui, o colega e aqui na frente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vitor, eu sou da L'Oréal. Acho que, eu não sei se alguém da L'Oréal já participou desse tipo de evento, mas para a gente é um prazer enorme. E a minha dúvida é um pouco relacionada com o que foi perguntado. A gente está trilhando um caminho um pouco bottom-up, né? A L'Oréal é uma empresa extremamente inovadora, quando a gente pensa em produtos de beleza e tudo mais, porém extremamente focada no corporate. Então tem diversos centros de pesquisa, acabou de inaugurar um novo no Rio de Janeiro, gigante, só que extremamente focado em produto. Quando a gente pensa em novas soluções, a gente é da área de operações, então eu basicamente trabalho dentro da fábrica, eu sou o coordenador de manutenção, então eu sou responsável pela gestão de ativos produtivos, efetivamente. E um pouquinho do caminho que a gente está trilhando é o que foi comentado, né? A gente hoje tem um budget ligado à manutenção de equipamentos, mas por uma vontade de inovar, a gente está pegando parte desse budget e trazendo do próprio contato de eletricistas, técnicos de automação, empresas diversas que aparecem por lá,
iniciativas de inovação. Então, sisteminhas automatizados, muito ligados à indústria 4.0 e tudo mais. E a minha dúvida era relativa a isso. Qual que é o caminho bottom-up? E, por exemplo, quando a gente pega o pessoal da Unilever, acho que vocês trabalham com TI, vocês comentaram, quando a gente pega uma estratégia corporativa, a parte de compliance, web security, é um negócio que acaba muitas das vezes travando iniciativas bottom-up, porque quando eu tenho algo top-down, eu posso dizer, beleza, eu tenho uma estratégia de web security, mas eu quero ser aberto a novas iniciativas. Quando eu faço algo mais bottom-up, em geral, algumas políticas acabam nos travando muito, porque eu começo a falar, poxa, eu não sei com que tipo de pessoa que você está se comunicando, eu não sei com que tipo de informação que você está trocando. E quando a gente fala de Open Innovation, basicamente, eu não necessariamente quero ter controle de tudo isso. Às vezes, a falta do controle é muito positiva, porque gera uma maior interação, eu não sei onde eu vou chegar. Se eu não sei onde eu vou chegar, eu não sei como controlar, necessariamente. E eu não quero controlar, necessariamente. Então, era mais relativo a como vocês trilharam esse caminho lá dentro. Eu imagino que a Unilever deve ser algo muito parecido. Deveria ter uma estratégia corporativa enorme de web security e tudo mais. Como é que isso foi trilhado? Foi algo que veio do global ou foi algo que teve que ser um processo de convencimento grande junto à direção da empresa? Que hoje acho que é mais ou menos esse o movimento que a gente está vivendo. E a outra dúvida é, vale a pena ter um departamento de inovação? Essa é uma dúvida que eu tenho. Ou inovação é algo espalhado? E eu acho que o pessoal da Ambev pode me explicar até mais ou menos da estratégia, né? Hoje, eu não diria que a gente tem um departamento de inovação. Já trabalhei em empresas que tinham, trabalhei na Embraer, inclusive trabalhei na Tecnisa, que usava bastante o mapa da obra, viu? Bastante. Trabalhei em engenheiro civil, trabalhei bastante tempo. E a minha dúvida é essa, vale a pena a gente ter um departamento de inovação? Qual que é o diferencial? Eu acho que isso é legal para a gente mostrar para a diretoria, mostrar para o board da empresa. E é mais ou menos um pouco desse comentário que eu queria ouvir de vocês. Obrigado, gente. Teu nome mesmo, né? Vitor, prazer, Vitor. Não chegamos lá ainda, estamos trilhando ainda esse caminho. Você falou de web security, mas tem coisa até mais simples. Prazo de pagamento de fornecedor. Eu vou trabalhar com uma startup, vou falar para ele que daqui a 90 dias ele vai ver. Matei o cara. Processo de elaboração de contrato. 2 meses, 3 meses para eu começar a trabalhar com esse cara, não dá. E aí é por isso esses e outros, security, eu vou colocar isso aqui que não está homologado pelo nosso global, a gente ainda está trilhando, está quebrando muita pedra ainda, falta muito para a gente chegar, mas por mais que seja bottom-up, eu acho que em algum momento você tem que chegar no up, porque senão não anda. Você vai ficar em discussões homéricas com o jurídico para explicar do porquê que isso é importante, mas se não tiver tração da liderança, não vai ir. Onde a gente fez muito bem esse trabalho com a liderança? Dentro da torre de IT. Quando a gente chamou a CIO global, né, colocou ela no avião para Recife, fez ela sentir o calor, né, fez brincadeira com dança de frevo, levou para conhecer a cidade, mostrou, levamos para conversar com o pessoal da FCA, para ver outras empresas que estavam fazendo igual, ali a gente ganhou atração. O momento que a gente convenceu a CIO, foi uma questão de 2, 3 semanas, aí era o vice-presidente que queria saber um pouco mais, o que eles poderiam fazer de arquitetura para poder elaborar, como é que eu consigo colocar isso dentro da minha estratégia de tecnologia para poder receber esse tipo de iniciativa. Em Haiti, a gente conseguiu fazer isso muito bem, principalmente porque está dentro de casa. Onde eu acho que ainda falta? Chegar na liderança, aí mais no mundo corporativo. Reduzir prazo de pagamento, diminuir o tempo de elaboração de contrato. Mesma coisa do awareness para outras áreas. A gente é um time de IT voltado para a área de vendas. Essa é a minha função, né? E tudo que a gente começou a fazer era voltado para esse setor. A partir do momento que a gente gerou o awareness, o que começou a acontecer? O pessoal de fábrica ficou sabendo, começou a querer fazer algo parecido. Então, agora já tem o pessoal da fábrica de swap batendo na porta do Porto Digital a todo momento para querer falar de indústria 4.0. Que eu vou pular um pouco para a segunda pergunta, de se vale a pena ter ou não uma estrutura fechada de inovação. A gente não tem, eu ainda não tenho a resposta. Por que eu acho que seria um benefício interessante? Hoje eu não sou dedicado 100% a isso. Então, eu estou com o meu celular aqui, a gente está em fase de teste de implementação do sistema para a América Latina como um todo, e isso chama atenção o tempo inteiro. Você fica na discussão de, bom, eu vou priorizar um evento onde eu vou fazer networking, ou eu vou priorizar, de repente, um chamado aqui, que vai poder parar o sistema e isso não vai me deixar faturar no final do mês.
E aí você fica com essa ambiguidade o tempo inteiro, talvez você não dê a dedicação que você deveria dar. Por outro lado, a minha dúvida que eu tenho é, quando eu tenho um centro de inovação, será que eu não estou quebrando o próprio conceito de inovação aberta? Tudo vai ter que passar por mim? Isso que a gente começou a fazer dentro da área de vendas, em nenhum momento a gente controlou. O que a gente está vendo agora é um monte de iniciativas pulverizadas, muitas delas relacionadas com o Porto Digital, mas sem controle algum. Um outro lado positivo que eu acho legal é inovação não é uma caixinha preta que entra uma ideia de um lado e do outro lado sai um produto ou sai um modelo de negócio. Existe metodologia, existe disciplina, existe benchmark. Eu acho que seria interessante ter pessoas dedicadas para fazer esse tipo de orientação e quebrar pedra. No final do dia é tentar quebrar as pedras no meio do caminho, porque são muitas. Eu acho que vale, e por dois motivos simples, assim. Primeiro, porque você consegue dar preço quando você vai fazer um negócio com startup. Então, assim, hoje é muito variável. Poxa, dá um preço numa prova de conceito para o serviço X. Se você leva isso para uma área de negócio, o cara não sabe se é 10 mil, 100 mil ou 1 milhão. E ele está tão acostumado a fechar contratos maiores e ele olha para o benefício e fala, pô, se paga, faz sentido pagar, sei lá, 1 milhão. Mas às vezes custa 8 mil. A gente estava tendo essa discussão ontem. Eu fui para o Rio de Janeiro no nosso centro de tecnologia lá e a discussão foi, pô, eu preciso de um cara para pintar uma parede. E aí a gente abriu um crowdsourcing e falou, pô, quero achar o melhor pintor para pintar essa parede. Custou 8 mil. O contrato que o cara tinha na mão antes de fazer o crowdsourcing era tipo 280 mil. Então, assim, como é que você consegue usar toda a comunidade e as novas tecnologias, as novas possibilidades para fazer muito mais barulho, fazer muito mais negócios, gerar impacto para mais empreendedores de verdade do que ficar preso ao modelo antigo. E a questão de insight de consumo também, eu acho que é uma questão muito grande, porque você aqui, levando o que tem de possibilidade de consumo para dentro da empresa, vai fazer com que as áreas de negócio comecem cada vez virem sozinhas para espaços como Cubo, Google Campus. E a partir daí você não precisa mais. Então, assim, para tirar da inércia, para começar e para acelerar, eu acho que precisa. Depois que é algo recorrente, e em algum momento isso deve acontecer, eu acho que isso é o sucesso do meu trabalho, não vai precisar mais de mim e eu vou fazer outra coisa. Mas acho que para o começo precisa. Não, assim, não tem pergunta online ainda, mas eu estava conversando aqui pelo chat com o Peixoto, meu amigo que está me ajudando. Ele falou que antes do final, a gente abre para pergunta online e aí as pessoas que estão online têm que tirar do mute para conversar com todo mundo aqui dentro, aqui na sala. E aí, respondendo à pergunta do Centro de Inovação, assim, eu vou dar minha opinião depois de todos os prós e contras de tudo que a gente já experimentou. Eu sou a favor do time de inovação. Mas ontem, conversando, e eu falo isso de uma maneira bastante transparente, pergunto qual é o futuro dos centros de inovação. Né? Quando perguntam para mim qual é o futuro do centro de inovação. Eu, na semana passada, estive no nosso maior evento, no Cisco Live Cancún, da América Latina, e eu fiz uma apresentação para analistas de IDC, Gartner, presente, passado e futuro do centro de inovação. Futuro do centro de inovação é não existir um centro de inovação. Ponto. Essa é a verdade. Entretanto, existe um momento de transição. Há 4 anos atrás, nós escolhemos pegar uma localidade física separada da filial, porque nós não queríamos que essa localidade física sofresse o impacto do dia a dia. Eu não queria que ela se transformasse num mecanismo do dia a dia. Então, vamos tirar de perto da filial. Hoje, passado 4 anos de maturidade, eu quero voltar para perto. Aí você vai falar assim, pô, mas por que você... Agora, mudar uma localidade física não é tão simples. É verdade, não é tão simples, mas essa é a verdade. Naquele momento, se eu tivesse colocado próximo, talvez eu não tivesse... A gente nunca vai saber, mas talvez eu não tivesse chegado a lugares que a gente chegou. Ao passo que agora faz sentido ficar mais próximo, porque a cultura, as pessoas, os vendedores, no nosso caso, os nossos principais clientes são, primeiramente, os vendedores. Os vendedores vêm para a gente conversar conosco e nos entendem como uma ferramenta útil para eles. Então, hoje em dia, depois que eles já aprenderam, agora faz sentido estar próximo.
Então, e a equipe, ainda em relação à questão do centro de inovação, ter uma equipe dedicada facilita a conversa com os outros atores. Essa é a minha percepção também. A ponto de eu colocar esse item na minha gestão de portfólio. Quando eu avalio a demanda que está chegando, eu verifico se o projeto que eu estou fazendo, a vertical ou o cliente que está sendo beneficiado com aquele projeto, se ele está... Porque é co-desenvolvimento, vai ter que trabalhar junto comigo. Se tiver uma equipe de inovação, tem que ganhar mais pontinho do que só se tiver espalhado e não tiver um líder muito claro. Não é preto no branco, tá? Não me entenda dessa maneira. Às vezes a gente erra. Uma equipe que estava espalhada desempenha muito mais do que uma equipe centralizada. Mas a gente tem que criar uma regra, essa é a regra criada. Eu hoje acredito, sim, faz sentido. Mas no futuro, provavelmente não estaremos falando sobre isso. Não faz sentido. Isso tem que estar permeado por toda a organização. Só um comentário bem rápido. Acho que uma pergunta que eu me faço é assim, a gente fala de densidade, mas acho que é uma densidade diversa, né? O centro de inovação, mas é dúvida, acho que não tem uma resposta, né? Será que ele traz essa densidade diversa ou a gente tenta aglutina todo mundo num lugarzinho, é segredo industrial, galera, conversa aqui, o e-mail é totalmente travado, ninguém pode entrar no centro de inovação se não tiver uma autorização. Entende minha dúvida? Entendo, por isso que eu acho que você tem toda a razão no qual é o futuro do centro de inovação da forma como a gente pensa. E veja, cabe tanto internamente essa densidade, essa possibilidade de conexões, a liderança do grupo ou o grupo tem sempre que tomar cuidado e criar atividades para estar muito próximo das pessoas para a qual você serve internamente e externamente. O Centro de Inovação da Cisco fica no Rio de Janeiro. Eu atendo a América Latina inteira. E qual é a minha forma de estar próximo? Não tem jeito. Primeira regra do First Step to Epiphany. Tira a sua da cadeira e vai no local que está acontecendo. Então, eu estou aqui, eu estou no Porto Digital. Há um mês atrás eu estive lá no Porto Digital falando com o Saboia, com o Guilherme. Há 2 semanas atrás eu estava no ACAT, que é em Florianópolis. E é assim que tem que ser. Você realmente tem que ir para fora, mas a localidade física te dá um ponto de referência. Mas cabe a você fazer o teu trabalho interno, de sim, não se criar uma Ivory Tower da inovação, senão você está morto, tanto internamente quanto externamente. Comentário da colega aqui sobre a pergunta. Bom, meu nome é Fernanda, eu trabalho na IP e trabalho na área de inovação. Então, acho que eu posso falar para você, eu tenho 7 anos de experiência na área. Eu realmente acredito que o futuro não vai ter realmente essa área de inovação, e eu espero isso, que é o que eu prego lá mesmo, que é a área de inovação, ela tem o objetivo de disseminar a cultura de inovação, fomentar isso. E se a gente conseguir fazer com que as pessoas, no dia a dia, parem um pouco, tirar essa pressão do resultado e parar a pensar, poxa, como posso fazer isso melhor? Sem realmente a área de inovação toda hora estar lá, criando metodologia ou criando alguma coisa para lembrar disso, acho que vai ser onde é a perfeição. Hoje, infelizmente, a gente não consegue. Você pega o seu caso, você está lá pensando, né? Pô, como que eu vou... Tem um problema aqui super rápido que eu tenho que resolver e estou aqui disseminando, fazendo co-work. Então, a gente ainda precisa, eu acho, que um pouco da área de inovação para fazer essa transição. Eu acho que o futuro realmente não vai precisar. Hoje, a IP, a gente tem um programa corporativo, sim, que envolve todos os colaboradores na parte de geração de ideias, implementação de metodologias, e a área de inovação, na parte externa, ela faz programas de startup e universidade, qualquer outras coisas. Mas essa é um pouco a função. Eu espero, no futuro, não precisar disso, né? A gente discute muito a parte da cultura, que é como envolver tanto a startup, como vocês estão discutindo, dentro da empresa, como a universidade. Você leva o pessoal das indústrias, da fábrica, como trazer uma startup lá, que tem um outro pensamento, e eles que têm tempo de fábrica, que têm conhecimento, vai falar, nossa, essa pessoa nova vem aqui trazer alguma informação, uma pessoa de fora vem aqui querer inovar e falar que traz resultado em 1 mês, coisa que eu não estou conseguindo trazer há 3 meses, 4 meses. Então, assim, acho extremamente importante, mas acho que é uma transição. Acho que no futuro a gente não vai estar discutindo esse assunto também. E acho que você me lembrou uma coisa, esse é o terceiro motivo pelo qual eu acho que vale, porque quando você conversa com o empreendedor,
e hoje a tecnologia deixa tudo possível, ele fala, cara, ele está na frente de uma grande empresa com um contrato possivelmente muito bom para ele vai falar, cara, dá para fazer, eu consigo entregar, não tem problema. A gente desenvolve em 1 semana, 2 no máximo. A hora que você aperta, e esse é o motivo pelo qual a gente acredita que tem que pagar essa prova de conceito, porque você dá para ele a relação de mercado, a relação cliente-fornecedor, e você pode cobrar da startup, você mostra o que é mundo real mesmo. Fala, cara, fazer negócio é assim, e a gente precisa de velocidade. O cara de inovação, ele consegue estar próximo, podendo fazer isso. Então, acho que é um terceiro motivo. Gente, só mais um comentário, desculpa. Meu nome é Lucas, estou junto com o Vitor aí nessa parte de inovação na L'Oréal. Um cenário interessante que nós estamos vivendo hoje na fábrica é por ser de operações mesmo, que é um lugar com procedimentos claros, com um time extremamente técnico, engenheiros, cabeças mais fechadas, coisa e tal. O que aconteceu foi, a gente colocou essa startup na empresa e a parte de eletricistas e tal super entraram na ideia de IoT e tal, então eles estão adorando. E a gente tem uma pressão externa global falando, gente, vamos inovar e tal. E aí eu acho que a gente cai na parte de time, que é um grande desafio, pelo menos que nós estamos vivendo hoje, que é o middle. Então são pessoas antigas que vêm fazendo o trabalho no dia a dia e têm conseguido resultado com isso. Então convencer essa galera eu acho que tem sido o nosso grande desafio. Então só compartilhando, esse é o cenário que nós estamos hoje. Então a gente tem uma base técnica interessada, a diretoria achando interessante o caminho, e a gente precisa colocar isso num ciclo para movimentar de forma um pouco mais fácil. Então, aí que talvez a equipe possa ajudar a impulsionar um pouco mais. Muito legal o seu comentário. Eu queria, inclusive, aproveitar para... a gente tem conversado muito dentro do nosso grupo do WhatsApp, aí até no final a gente vai... Tem uma pergunta online? No final a gente vai abrir até para ver outras formas aí de comunicação, enfim, mas uma proposta que eu tenho discutido bastante eu estou vendo o esforço de vocês, né, de trabalhar com IoT, Indústria 4.0, depois a gente está passando por isso também, seria que as empresas se unissem nessas iniciativas. As iniciativas que a gente está trabalhando, a gente enxerga que assim, são extremamente aplicáveis para qualquer outra indústria. A gente não está trabalhando em algo específico do cimento, que é segredo industrial, algo nesse sentido. Assim, se a gente criar, e aí é outra proposta, por exemplo, né, eixos específicos para temas e daí por diante, aí ter o tema Indústria 4.0 e as indústrias interessadas participarem especificamente disso, eu acho que o potencial vai escalar de forma gigantesca. Perfeito. Tem pergunta online, é isso? Não tem? Ótimo. Bom, parabéns aí pela iniciativa desse evento de hoje. Meu nome é Júlio Vidotti, para quem não me conhece. Eu sou responsável no Harvard Angels pelo programa de Corporate Venture que recém criamos. Sou investidor também em mais de 10 startups. Sou empreendedor, também tenho uma startup atualmente e passei a maior parte da minha carreira no mundo corporativo, aí Brasil, Estados Unidos e além. E os meus comentários é no sentido de conectar a pergunta do Ricardo à do Vitor e compartilhar um pouquinho do que o Bruno citou sobre a pesquisa de Corporate Venture que nós fizemos nesse último ano e meio, né? Eu acho que os programas estruturados que a maior parte das organizações que estão aqui estão fazendo são extremamente importantes para conscientizar a cúpula dos dirigentes. Tá? A gente teve um extrato da pesquisa, a gente pegou o ranking das 100 empresas que participaram, as 15 consideradas mais maduras, elas afirmaram que 90% da diretoria estava completamente engajado. Enquanto que, se você, Vitor, começar pontualmente a fazer ações não estruturadas e não com comprometimento lá de cima, o bottom-up, você vai levar anos, você vai descobrir que você não tem esse tempo, tá? E é extremamente importante que haja alguém no grupo, uma pequena estrutura, não precisa ter centenas, como eu tenho visto em algumas organizações,
desde que a gente lançou essa iniciativa agora na metade do ano, eu tive a oportunidade de fazer calls e visitas com mais de 60 empresas. E eu já ouvi de tudo. Tem aquelas que não sabem o que fazer, porque não tem ninguém pensante em inovação, ou mesmo em estratégia, tem uma visão de futuro. Está todo mundo comprometido com os planos e objetivos do trimestre e do final do ano, principalmente o corpo diretivo. E esses programas e essa posição de inovação, eu entendo que passou a ser um pré-req, um pré-requisito para as empresas que existirão daqui 5, 10 anos. Tá? Por quê? A missão cumprida do gestor de inovação, eu concordo com o que a Fernanda falou, quando ele estiver num ponto de sentir que a missão está cumprida, o cargo dele não faz mais sentido. Porque ele disseminou para toda a organização, para os milhares de colaboradores, essa nova forma de pensar, onde tem que pensar daqui para frente. Não vale mais você somente utilizar as experiências do passado. Quando o Flávio Pripas apresentou aí a questão de planejar o fracasso, eu achei fantástico. Por quê? Porque nós estamos acostumados a usar as nossas experiências anteriores para tomar as decisões no dia a dia. E no mundo das startups, isso é completamente contrário, né? Aquela máxima do errar é permitido, não, errar é mandatório. Só que o segredo é errar rápido e barato. Enquanto que nas organizações, quando não existe nenhuma pessoa pensante e que possa influenciar e estar alimentando todo dia a cúpula diretiva, os trabalhos não vão atingir resultado nenhum. Então, minha recomendação, por tudo que eu tenho ouvido e pelas minhas experiências antigas, que eu já estou achando que não valem mais, eu tenho que olhar de hoje para frente, né? Nós temos que estar presente em todos esses eventos, em todas essas iniciativas, é de que existe sim a importância de ter alguém cuidando disso, que faça esses programas estruturados, que leve lá 6 meses para fazer todo esse processo de seleção, escolher as startups e tal, mas que isso tem que ser usado como ponto de partida. Por quê? Porque eu percebo também, estando como investidor e como empreendedor, que muitas organizações estão perdendo a oportunidade em se aproximar de algumas startups que seriam muito interessantes para ela. E por quê? Por causa do timing. Porque ele entra lá no site de determinada corporação e o programa está fechado. Vai abrir em março do ano que vem. Só que em março do ano que vem ele vai estar em outra vibe. Ele já vai estar com outras 10 organizações e essa empresa vai perder a oportunidade de ter esse ganho de produtividade, o ganho de tecnologia, o ganho de mindset. Vale a pena depois, pessoal, para quem não conhece, o resultado dessa pesquisa está disponível no site do HBS Anjos com BR e a gente gerou alguns slides de interpretação que eu ia compartilhar no grupo desde que o Alexandre me convidou, mas eu esperei um momento oportuno, então eu vou compartilhar aí progressivamente esses slides de tradução da pesquisa, onde mostro os graus de inovação, onde provavelmente vocês que estão aqui sentados aí no palco estão no grau mais maduro, enquanto que o Vitor da L'Oréal, com o time aqui atrás, provavelmente está na iniciativa lá de ad hoc, poucas iniciativas pontuais, e não sabe o que fazer. Tá? Essa é a minha colaboração. Dá para ouvir? Tá ligado? Tá. Não, se me permite, só queria colocar um comentário. Eu trabalho em área de inovação dentro de grande empresa há bastante tempo. Eu acho que provavelmente mais que a maioria aqui, desde 2004, quando eu entrei na área de inovação na Telefônica. Eu sempre escutei coisas parecidas com isso. O futuro da área de inovação é não existir mais a área de inovação. Eu vou dizer que isso sempre foi um statement que me incomodou um pouco. Eu
eu não vou dizer que eu discordo plenamente disso, não. Eu não discordo plenamente, mas isso sempre me incomodou um pouco e ultimamente, quando eu falo sobre o assunto, eu costumo fazer uma analogia, não sei se alguns de vocês já ouviram, mas da área de inovação com uma área de qualidade dentro de uma empresa, né? Eu imagino que a maior parte das empresas aqui tem uma área de qualidade ou de melhoria contínua ou de alguma coisa assim. E uma vez eu estava conversando com um gestor de uma área de qualidade de uma grande empresa e ele falou, olha só que interessante, eu trabalho com a área de qualidade, tudo que eu não faço é qualidade. Porque quem faz qualidade na empresa é a área de atendimento ao cliente, é a área de operações, é a área de manufatura, são as áreas que fazem realmente alguma coisa. O que eu faço na empresa é garantir que cada uma dessas áreas trabalhe com qualidade. E como eu faço isso? Né? Às vezes, definindo um procedimento. Às vezes, definindo uma metodologia inteira, todo um programa bem estruturado. Às vezes, trabalhando a cultura de qualidade dentro da empresa. Às vezes, eu vou fazer isso dando treinamento, trazendo pessoas certas, botando algum tipo de auditoria ou de fiscalização, quando precisa desse tipo de coisa, ou então fazendo qualquer outro tipo de ação. Mas vamos dizer, e outra coisa muito importante que eu faço, esse cara de qualidade falando, é definir indicadores de qualidade muito claros e como isso vai ser medido ao longo da organização para trazer awareness sobre qualidade. Né? E eu achei isso perfeito para a inovação, perfeito. Tudo isso que eu falei vale exatamente para uma área de inovação. Então, quero dizer, não é que eu não ache que a área de inovação vai desaparecer no futuro, mas eu acho que o caminho talvez seja um pouco mais longo do que o que eu costumo escutar, porque eu acho que dependendo da visão que você tem de uma área de inovação, a área de inovação como sendo a área que incentiva a inovação ao longo da empresa toda e que eventualmente sim faz um grande programa de inovação, um grande programa de startup engagement, uma grande atividade, alguma coisa assim, né? Eu acho que essa área de inovação vai demorar bastante para desaparecer. Né? E o segundo insight que eu queria colocar é uma outra coisa que eu costumo usar bastante quando eu dou aulas sobre o tema. Para mim, a melhor definição de inovação, assim, inovação para uma grande corporação é estratégia. É totalmente indissolúvel de estratégia. Quando uma grande empresa vê inovação como uma ação específica, né, uma iniciativa de startup engagement, um programa, um processo, às vezes, alguma coisa, ela está se limitando muito. Mas, como a gente já escutou aqui, eu acho que assim, a inovação deve ser totalmente indissolúvel da estratégia corporativa. O grande sponsor da inovação não tem como, tem que ser o líder da empresa, tem que ser o CEO da empresa, isso tem que vir totalmente da cúpula, talvez não como ator principal, mas como grande sponsor, né? E eu acho que talvez um caminho para o futuro das áreas de inovação é se misturar com a área de estratégia. Desculpa, só queria colocar esse pensamento. Oi, bom dia, meu nome é Tatiana, eu sou da Jetro, São Paulo. A Jetro é um órgão do governo japonês que pertence ao Ministério da Economia e da Indústria. Eu estudei aqui mesmo no Brasil, na USP, na FEA USP, e depois eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer mestrado em Economia na Universidade de Kyoto. E agora, como agradecimento, eu estou trabalhando pela Jetro, aqui no Brasil. E uma das nossas iniciativas é apoiar empresas brasileiras que tenham interesse em investir no mercado japonês. Então, nesse ano que a gente está começando essa iniciativa no Brasil, e até hoje eu já entrevistei mais de 300 empresas brasileiras. E o que eu percebi? Eu nunca trabalhei numa grande corporação, é o meu primeiro emprego efetivo. E vendo o caso de vocês da L'Oréal e o que eu estou sentindo na prática, é que vocês ficam falando de corporação, e corporações são feitas de quê? De pessoas. Então, a cultura da corporação, para ser inovadora, vai depender das pessoas que trabalham na empresa. Não depende só da alta cúpula. É claro que a alta cúpula tem grande influência, porque eles têm o poder, eles têm o dinheiro para contratar as pessoas, mas não adianta, por exemplo, você estava falando no caso do sabão em pó. Como que a gente pode inovar em sabão em pó?
Bom, no caso da minha avó, que sempre comprou Omo na vida inteira, não adiantava você falar, ó, vó, tem esse aqui, tem esse aqui. Ela, não, é barato, sai caro, eu conheço o Omo, só vou usar esse. Mas, por exemplo, para mim, eu sou uma consumidora que tem alergia, e, infelizmente, a minha única opção é lavar com sabão de coco. Por quê? No Brasil, ou você usa o que tem no mercado, ou você usa sabão de coco que não causa alergia. Mas aí você vai... Eu fui visitar meu primo nos Estados Unidos agora e ele me levou para um supermercado que chama Rainbow Market, que é bem alternativo, parece um Whole Foods, só que é bem mais natural. E a quantidade de variedade de sabão em pó natural, mas não é só sabão de coco. Eles usam alta tecnologia para extrair o melhor dos ingredientes naturais, que vão ser encapsulados no material, não vão causar alergia. Isso é uma inovação e eu queria trazer tudo aqui para o Brasil para usar na minha casa. Infelizmente não tem. Então, e outro caso que foi até um caso de estudos da Harvard, que a gente estudou lá em Kyoto, que era Procter & Gamble estava decidindo se ia fechar os negócios no Japão ou não. O que fazer? Por quê? Porque o Japão é um mercado difícil, os consumidores são bastante exigentes. E a Procter não estava conseguindo conquistar esse consumidor. E que eles, por causa da necessidade, eu vou morrer ou eu mudo? Ou eu o que eu faço? Fizeram pesquisa de mercado e viram que atender esse público japonês que é consumidor, e a maioria dos japoneses tem alergia. Então, eu já tenho que fazer um produto que vai atender e tem que dar um diferencial. Qual foi o diferencial? Aí que surgiu o Ariel, no Japão. Porque o Ariel, eles viram que os japoneses têm aquela cultura de estar tudo limpo, 100% sem bactéria. Então, eles desenvolveram um sabão em pó que era antibacteriano e que ia preservar a roupa por mais tempo com um cheiro agradável. E aí virou um caso de sucesso no Japão, que se espalhou pelo mundo inteiro, tanto que a gente tem aqui no Brasil hoje. E eles resolveram investir em um centro de P&D lá por causa do sucesso que fez. Então, eu acho que a cultura da empresa depende das pessoas que estão lá, não adianta você sozinho tentar influenciar todo mundo. E também vai depender da necessidade da empresa sobreviver no mundo de hoje. Se ela está vendendo sabão em pó normal, todo mundo compra, tudo bem. Mas e depois? Quando o mercado começar a ficar apertado e o consumidor tentar exigir coisas diferentes, porque agora a gente vive num mundo globalizado, a gente tem acesso a todo o tipo de mercado, todo o tipo de produto que pode ser mandado para sua casa. Então, quando começar a ter essa competição, eu preciso sobreviver, então, como eu posso inovar? Aí surge essa questão. Obrigada. Só rapidamente, bom, nós estamos... Alô? Pessoal, nós estamos com o tempo um pouco avançado, mas 2 perguntas, tá? E a gente precisa dar Só para mostrar que funciona, eu falei do Rappi, então tá aqui. Enquanto eu estava falando, eu entrei no aplicativo, pedi 40 águas, acabou de chegar, comprei água para todo mundo e homenageando a Nestlé, comprei água de vocês. Meu nome é Daniel, sou diretor de Novos Negócios e Inovação do IED, que é o Instituto Europeu de Design, na faculdade italiana, especializada na área de design, né? Eu queria 2 perguntas rápidas, na realidade. A primeira, como vocês estão vendo trabalhar com empresas ou universidades que ofereçam também o benefício tipo de CT, né? A lei do bem, lei de inovação, a lei da informática, o pessoal da Cisco, e como vocês estão vendo o papel do design dentro do processo também de inovação, né? Ou seja, o design mind, né? Para o processo de inovação aí como um todo. Queria só a percepção de vocês desse universo, por gentileza. Bom, vou responder no caso da Cisco. Quando a gente soube, é interessante que em 2006 eu já trabalhava em projetos de tecnologia que estavam sendo custeados pela lei da informática, mas eu fui saber isso depois. Por quê? Porque quando cheguei na Cisco teve essa questão, nós fomos entrar em contato conosco, a fábrica entrou em contato conosco, comentou sobre a lei e nós começamos a estudar, enfim. Hoje, passados 4 anos,
é uma prática que a gente utiliza de maneira, assim, é um dos pilares, é uma das ferramentas oficiais do Centro de Inovação do Rio de Janeiro. Então, e nós tornamos a utilização desse fundo oficial, como eu comentei, é um processo totalmente aberto. O Centro de Inovação ele operacionaliza a utilização dessa verba, mas é um processo para empresas. Então, a gente faz um processo de ideação interna, as pessoas dão as ideias dos clientes delas, a gente, em conjunto com o ICT, porque temos que fazer isso perante a lei. Então, o meu trabalho com eles são o meu braço direito no meu desenvolvimento. Aliás, eu só faço com eles. No nosso caso, a gente tem a fábrica com a Flextronics e a gente faz com o ICT, que é o FIT, que é o Instituto de Tecnologia da Flextronics. Então, normalmente são... Eu conheço outros, porque acabei tendo contato com outros, fiz trabalhos também com o Inatel. A quantidade de profissionais experientes e profissionais com muita qualidade técnica é muito alto nos ICTs. Então, a gente mantém contato. Eu tenho uma utilização programática da lei da informática com um deles e tenho contato com vários ICTs por uma questão de mercado, por serem bons em determinados. A gente faz trabalhos com vários. E você comentou sobre o design. É interessante, né? Eu comentei eu pedi até para fazer, não, deixa que eu respondo essa, pelo menos uma parte dessa. A questão do design para nós, veja, a Cisco é uma empresa de engenheiros. Então, quando a gente fala de design, assim, sempre foi uma coisa fora da caixinha. Mas eu digo para você, quando a gente, depois que a gente começou a trabalhar a questão, no nosso caso, a gente utiliza design sprint há 2 anos. Então, a gente começou com uma indagação. Por que tudo na Cisco depende de $500 mil para a gente fazer? A gente começa com uma ideia, já vem alguém falando, não, mas você precisa de $500 mil. Bom, precisar de $500 mil eu não vou fazer. Por que não utilizar exatamente os mesmos métodos e práticas? E não é só método e prática, é o mindset do design. Então, a gente começou com esse desafio há 2 anos atrás. Essa prática, hoje em dia, é uma prática utilizada por todos os centros de inovação. Semana passada, e agora a gente está querendo expandir isso. Eu, na semana passada, fui nesse evento que eu comentei, que é um dos nossos maiores eventos. Eu fui justamente para apresentar o que a gente estava fazendo para o nosso grupo de engenheiros, né, de clientes, engenheiros e parceiros. Porque o meu interesse é que eles também utilizem isso. Não tem nenhum motivo para ser o guardião dessa prática. E essa prática ela tem sido utilizada não só pelos centros de inovação, mas como se tornou um programa de inovação interna oficial da Cisco. Chama-se Startup Cisco. É um programa oficial. Nesse último livro do Eric Rice, o Startup Way, a gente é mencionado. A gerente de programas do Startup Cisco é mencionada no livro justamente com essa prática. A prática de que é uma empresa de engenharia, a gente vende caixinha, e no vídeo, eu esqueci o nome, mas eu acho que assim, é um exército, an army of sprint masters. Eu acho que esse é o título do vídeo que a empresa que trabalhou conosco criou do nosso programa. Ele fala exatamente isso. Poxa, se você pensa na Cisco, se você pensa em roteador, se você pensa em máquina, em caixinha, desculpa, não. A gente trabalha muito com foco no design. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente volta lá atrás e usa disciplinas, que são disciplinas que não necessariamente, hoje não dá para dizer isso mais, mas que não necessariamente são disciplinas de engenharia. Então, a gente tem utilizado muito, muito. É uma prática... uma das práticas e um dos serviços que mais tem demanda pelas áreas da Cisco. Essa semana, antes de vir para cá, segunda e terça-feira, eu recebi um cliente que veio do Peru para cá para nós fazermos o design sprint com ele. Focado, volta lá atrás e pensa lá na jornada do cliente, lá nas jornadas que ele tem e verifica onde a tecnologia pode entrar. Então, eu tenho tido bastante atividade com isso e eu acho que os resultados vão começar a aparecer. A gente acabou de iniciar a oferta pública, digamos assim, dentro da Cisco, desse tipo de trabalho. Legal. Alô. Bom dia, pessoal. Eu sou o Franklin, eu trabalho na Invest São Paulo, agência de promoção de investimentos do Estado de São Paulo. Estou à frente do programa do Iniciativa Tecnológico do Estado.
queria aproveitar o comentário da Harvard Business Angels e eu acabei de compartilhar no nosso grupo também uma pesquisa que eu fiz sobre lições aprendidas na implementação de aceleradoras corporativas, com um benchmark nos Estados Unidos, com os artigos dos Estados Unidos. E uma coisa que eu descobri pesquisando aqui no Brasil é que algumas aceleradoras falaram que não haveria uma maturidade suficiente no nosso mercado de startups para se fazer um programa específico com startups de determinado setor. Não haveria startups suficientes. E aí a minha pergunta é no sentido de se vocês sentem isso, se vocês estão buscando startups no exterior já, ou têm esse planejamento, né? Eu tenho um número de que a gente tem registrado cerca de 4.000 startups no Brasil e acredito que é muito maior do que isso, mas eu não tenho o número de quanto está o crescimento hoje em dia. Acho que quando a B Startups fez o levantamento, ela fez um levantamento de 40% de crescimento naquela ocasião, meses. Mas viável. E eu também estrangeiras vindo buscar startups aqui no Brasil. Vejo que é um crescimento nesses últimos anos. Eu organizei um evento de pitch que levava uma startup para o Vale do Silício. Então, como que vocês estão se posicionando diante da questão de nacionalização de startups, que é uma das deficiências do nosso ecossistema também, né? A gente fica olhando muito para o mercado interno e muitas vezes a própria startup não avalia o mercado estrangeiro. Acho assim, acho que aqui no palco tem 3 empresas que operam globalmente, 4, que operam globalmente, e você não pode se dar o luxo de não olhar para fora, de não buscar o que tem de melhor para você poder testar. A grande dificuldade é como é que eu contrato a startup internacional aqui no Brasil. É super complicado, é um processo que não é trivial. E isso faz com que a gente olhe muito mais, até por ser uma empresa brasileira global, a gente acaba dando preferência ao empreendedor nacional, a testar o que tem de melhor e usar o que tem de melhor aqui. Só que muitas vezes tem setor que você não consegue. Eu acho que assim, setores muito específicos, hoje você tem talvez uma carência de bons empreendedores, de boas empresas com maturidade para atender uma grande corporação. Acho que tem um trabalho, acho que tem um tempo e isso deve mudar nos próximos anos, mas infelizmente a gente ainda tem. Concordo com você que o número é muito maior, mas é o que eu falei, assim, tem setores específicos, por exemplo, sei lá, segurança da informação, cybersecurity, que a gente está até comentando antes de entrar. Israel está na nossa frente porque faz isso há muito mais tempo e consegue trazer mais soluções. Mas, ao mesmo tempo, você olha para dentro de casa, olha para o Brasil e fala, pô, tem uma empresa como a Tempest, que é incrível, tem a IDWall no Google Campus, que é incrível, e fala, pô, será que isso já não te atende? Atende parcialmente, então, foi o que eu falei, deve mudar para os próximos anos. Obrigado pela sua pergunta, porque na verdade ela puxa um gancho incrível para a programação da parte da tarde, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Não é à toa que a Tatiana da Jetro está aqui. A gente vai ter o presidente da Jetro aqui falando sobre o ecossistema no Japão, como se conectar ao ecossistema no Japão. A gente tem o Oswaldo aqui da JVP, que vai falar sobre o ecossistema de Israel, né? A Marina Miranda está aqui também, vai falar sobre o ecossistema da China. Enfim, um dos assuntos que a gente conversou antes para chegar até aqui era exatamente isso mesmo. A gente percebe que o ecossistema brasileiro está evoluindo, claro, e está evoluindo muito rápido, a gente tem acompanhado isso, e uma das razões pela qual o ecossistema está evoluindo rápido é porque você tem empresas que estão cada vez mais abraçando e querendo internalizar soluções, isso faz com que as soluções amadureçam também mais rápido, enfim, mas ainda tem muito que crescer, ainda tem muito que desenvolver. A gente abriu uma série de desafios para o mercado e teve um específico que acho que para a indústria como geral seria incrível, que era a gestão de pallets, né? Era a alternativa paletização. Você imagina o que é um universo industrial sem pallet, né? Era uma ideia disruptiva demais e aí a gente percebeu que
pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se a gente não conseguiu fazer a propaganda de uma forma, enfim, a gente não conseguiu encontrar realmente uma solução. A gente teve uma solução que foi para a gestão, como se fosse um software, um sistema que ia controlar, não era isso que a gente queria, mas a gente vai internalizar essa solução também. Mas, enfim, e estudando um pouco do que é feito fora do Brasil, a gente percebeu que já tem algumas soluções para esse ponto, fora do Brasil. Então, assim, a gente vê muito valor em se conectar com o ecossistema internacional e na parte da tarde a gente vai falar muito sobre isso. Vai ser o assunto da parte da tarde, né? Vou adicionar só um ponto. Globalmente, a Unilever ela tem algumas plataformas de apoio à inovação e de interação com startups. Tem uma que é o Unilever Foundry, que é a nossa plataforma de Open Innovation globalmente, mas a presença aqui no Brasil ela não é tão forte. A gente tem o Unilever Ventures, que é o nosso Joint Venture, que realmente faz aporte. A gente tem mais ou menos algumas 40 startups investidas. Não tenho certeza se foi através, inclusive, do Joint Ventures que a gente fez a aquisição do Dollar Shave Club, né, nesse monitoramento de um ambiente de inovação, que isso aconteceu. Que não veio nem tanto pelo modelo, mas pelo fato de, em 3 anos, eles terem conseguido colocar uma marca tão forte quanto eles colocaram nos Estados Unidos. Por outro lado, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem nada a perder também. Uma das conversas que a gente teve enquanto a gente estava no Porto Digital foi acho que foi um evento que foi realizado na Rússia, que colocaram as principais cidades que entenderam realmente o que é um ambiente de inovação e de ecossistema. E Recife aparece do lado de São Francisco, aparece do lado de Israel, aparece do lado de Barcelona, que a gente tem também um ambiente interessante. Lisboa agora tem despontado também como uma alternativa. Só que quando a gente olha para dentro de casa, e eu acho que isso é importante, a gente não perde muito. Uma das empresas que são investidas pelo Unilever Ventures lá fora, ela bate de frente com a Inlocomedia. Inclusive, a Inlocomedia, em questão de precisão de geolocalização, ela está muito mais à frente. Está aqui, feito dentro de casa. Um dos movimentos que a gente tem tentado fazer aqui dentro do Brasil é ajudar nesse caminho de internacionalização. Então, para a gente ganhar escala, não dá para a gente trabalhar só com um ambiente aqui no Brasil. Então, uma das conversas que a gente começou com a própria Inloco é qual que é o plano de escala para a América Latina, né, que isso para a gente ficaria muito mais fácil. E a gente tem os caminhos para chegar lá. Tem o próprio Porto Digital, que tem essa conexão com outros parques de tecnologia fora do Brasil, e a nossa rede dentro da Unilever, que a gente também pode colocar e pode fazer o direcionamento. Tá, eu sou o Marcelo, gerente de negócios do César, lá do Porto Digital. Cheguei um pouco atrasado, mas estou feliz que vim. Um bocado de gente aqui de inovação e feliz de saber que tanta gente falando sobre Open Innovation de uma forma tão que todo mundo entende, né? Eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui que de repente não estão acostumadas com esse discurso. E a minha pergunta está um pouco voltada para isso, né? A gente tem um ecossistema que é o Porto Digital, a gente tem o César, que é um dos grandes ICTs do país, desenvolvendo inovação no Brasil, né? E apesar de muita gente conhecer, obviamente quem trabalha com inovação conhece demais o espaço, a gente tem uma grande dificuldade ainda em fazer com que as pessoas entendam o que é o ecossistema de inovação de Recife. Então, a gente tem feito trabalhos, né? A gente criou um programa em conjunto com o Porto Digital e Inlocomedia para levar comitivas de empresários que têm interesse em entender um pouco mais o que se faz lá, mas ainda existe uma certa dificuldade em as pessoas acreditarem que efetivamente alguma coisa legal está sendo feita ali, certo? Quem não trabalha nessa área de inovação. Qual seria a dica de vocês? O que vocês acham que pega para essas pessoas, para chegarem e se interessarem e visitarem efetivamente? E a gente conseguir captar, né, e conseguir mostrar efetivamente o que a gente tem lá. Porque, obviamente, só o discurso é muito bonito, né? Acho que você realmente só entende o que acontece no Porto Digital e lá quando você efetivamente vai até lá. Você conhece as pessoas, você conversa com as empresas. São 8 mil pessoas trabalhando com inovação tecnológica, então é coisa para dedéu. Aí eu queria a provocação para vocês. Eu estava lá terça-feira e é engraçado. Não é que as pessoas têm dificuldade de conhecer o que tem no Recife. A gente, nas nossas empresas, tem dificuldade de mostrar o que tem em São Paulo. Tem muita gente da Ambev que nunca veio aqui, que nunca veio no Google Campus. Então, acho que é um trabalho gigante. Vai chegar, e a gente falou muito durante a manhã do Porto Digital de Recife, porque, de fato, é um ecossistema incrível. Mas, assim, e até olhando um pouco do que a gente pensa em fazer, não tem outra forma se não levar e colocar as pessoas lá, de dar a experiência mesmo. Eu contar que eu fui, que é incrível, mandar um e-mail, fazer uma apresentação, eu acho que é muito pobre. E eu acho que o Porto é interessante porque
ele mistura o Recife antigo com o futuro da tecnologia. Então, esse contraste eu acho que é muito, muito bacana. Não tem outro jeito, mas calma, porque a gente ainda tem dificuldade de explorar aqui. A gente vai chegar lá, vai chegar lá. A nossa realidade, desculpa, eu me esqueci do seu nome, Marcelo. A nossa realidade ela é muito parecida com o desafio, né? O Centro de Inovação está localizado no Rio de Janeiro. E eu comentei, a gente atende a América Latina. Então, você estava falando assim, poxa, eu montei um programa, eu estou tentando, obviamente, fazer o mapeamento com a minha realidade para ver se eu passei por alguma coisa parecida para trocar. Eu digo para você, a gente fez muita campanha nos países da América Latina para vir ao Centro de Inovação, para conversar conosco internamente, usando todas as ferramentas de colaboração que assiste, todas. E eu digo para você assim, de todo o coração, só funcionou quando eu peguei e eu fui na localidade que eu queria trazer. Assim, por mais que as ferramentas elas me ajudem no depois, e me ajudam demais, para eu conseguir trabalhar realmente com os clientes no México, eu tive que ir ao México. Para conseguir trabalhar com os clientes do Peru, eu tive que ir. Na verdade, no Peru acabou estando no Cisco em México também, a gente se conheceu lá, mas eu tive que estar fora da minha realidade. Não, eu acho que essa questão do awareness, ser muito próximo de quem você quer trazer para perto de você, foi o que funcionou para nós. A gente hoje, quando monta os eventos, né, vamos fazer eventos em que países? São os países que a gente quer trabalhar. E normalmente a gente faz o evento e eventos secundários. Isso, depois desses eventos, o crescimento, né, o número de oportunidades que chegam para nós é muito grande. E aí você ganha a tua primeira ficha. Cara, faz um único projeto com esse novo país, no meu caso, que dê certo. E aí ele vira semente. Mas para nós, funciona mesmo quando a gente vai lá e busca para trazer. Quase como uma questão muito mais proativa. Eu não estou querendo usar esse termo, porque o trabalho de comunicação também é proativo, mas é sair de onde eu estou e ir lá faz diferença. Pelo menos fez diferença para a gente. Marcelo, na verdade, eu tenho uma ótima notícia para te dar, cara. Quando a gente fez a apresentação do programa em si para o board da Votorantim, a gente acabou a apresentação, aí aqueles 2, 3 segundos de silêncio, assim, que você fica imaginando, né, qual vai ser a primeira pergunta. A primeira pergunta do board da Votorantim foi: vocês conhecem o César? Então, eu acho que o awareness de vocês está muito maior do que vocês imaginam, né? E eu conheço, né? Vocês fazem parte do grupo, a gente tem discutido bastante e tal. Mas uma grande dificuldade que eu vejo, e a resposta, inclusive, conheço bastante, eles têm um potencial incrível para gerar bastante resultado, mas vocês estão fazendo com que a gente faça um programa com orçamento zero e a gente não vai conseguir fazer nada com orçamento zero com o César, né? Não que seja caro, enfim, mas que, sim, orçamento zero ninguém consegue fazer nada, né? E a gente está, inclusive, com as próprias startups fazendo um desafio deles fazerem pilotos não pagos. A gente sabe que isso é horrível, assim, a gente está forçando, enfim, mas, de qualquer forma, é a primeira experiência que a gente está tendo, e como eu acabei de falar, a questão de cultura, né? A gente primeiro tem que mostrar resultado para mostrar que funciona, para mostrar que tem potencial, para ir nos próximos ciclos falar assim, então, vocês viram tudo isso? Isso aqui que a gente fez foi milagre com orçamento zero. Agora, se a gente tiver investimento, a gente consegue potencializar isso em milhões, né? Então, uma das coisas que eu sugiro para vocês, até como grande empresa e tal, eu não sei como é que funciona para vocês essa questão. Quem está começando realmente precisa ter, de alguma forma, algum tipo de amostra grátis mesmo, assim, sabe? Tipo, algum tipo de uma forma de... Porque as pessoas, elas querem ver para pagar e não pagar para ver, né? Eu não tive a oportunidade de ir lá, de visitar, quero muito, né? Eu já fui muito mais do que convidado, mas primeiro a questão de disponibilidade de tempo e segundo disponibilidade de recurso mesmo. A Votorantim não vai bancar. Se eu for, eu vou ter que ir com meus próprios recursos, porque por enquanto não tem verba. A gente acredita que para os próximos ciclos a gente vai conseguir ter, né,
gerando esse awareness de resultados, daí para a gente vai conseguir ter muito mais verba para conseguir gerar tudo isso de resultado. Mas, assim, da mesma forma que isso tudo que está acontecendo aqui, gente, foi sem verba nenhuma, né? Então, assim, as coisas podem acontecer. As coisas podem acontecer sem verba nenhuma. É só pensar de forma criativa, é só envolver os atores corretos, é só trazer, por exemplo, o governo para ajudar de alguma forma. A gente tem aí uma série de órgãos específicos do governo, cada um da sua forma específica, fazendo o que acha que tem que ser feito. E eu tenho falado muito, inclusive, com a BDI, a gente trabalha bastante com a BDI, e que eles precisam ser um agente agregador de todas essas iniciativas para que as coisas funcionem. Enfim, então, pensar de forma criativa, de viabilizar, seja com qual ator for, pequenas amostras grátis, ou sei lá como, para conseguir realmente proporcionar essa experiência. O que o Bruno falou é muito real, assim, cara. Uma coisa é você passar pela experiência, uma coisa é você viver, né, tudo isso. E se você conseguir proporcionar isso de alguma forma, eu acho que aí o resto da mágica vai acontecer naturalmente. No caso da Unilever, o orçamento acho que foi a pizza que vocês pagaram lá do Hackathon. Então, 0, não dá para fazer, mas pagando a pizza a gente faz. Então, vocês estão convidados, quem quiser conversar, o Porto está se posicionando aqui para vocês conversarem com a gente. Essa foi, inclusive, a primeira pauta da reunião, né? É pizza. Se tiver a pizza, vocês conseguem fazer o que quiserem. E foi muito isso. E o comentário que eu ia falar tem muita coisa do convencimento de números, mas tem um convencimento emocional por trás que ele é muito forte. E às vezes você precisa primeiro convencer o emocional do cara para depois você justificar através de números. E em Recife, no caso especial, esses 4 meses que eu tive lá, tem muita coisa que você não consegue explicar num PowerPoint ou numa apresentação. Como é que você explica o conceito de Give First? Como é que você fala para o cara que isso realmente funciona? O pessoal se mobiliza pela causa em dar primeiro para depois receber. Um dos hackathons que a gente organizou, não teve o investimento foi minúsculo e cheio de voluntário. Foi organizado em 2 meses. Em 2 meses a gente conseguiu mobilizar toda uma comunidade para gerar um evento para mais de 60 pessoas, trazendo empreendedores, trazendo investidores. E isso só funcionou por o que tem ali dentro de Recife. Como é que você explica que sentar dentro lá do Passa Alfândega e tomar um café pode gerar um negócio? Você não consegue fazer isso dentro de uma palestra. Então, tem que vivenciar aquilo para mim. E principalmente no caso de Recife, acho que a transformação que vocês passaram nos últimos 15 anos é fantástico. Poder sentar e conversar um pouco com o Cláudio Marinho é sensacional. Ele contar a história de tudo que foi feito. Mas, de novo, isso só acontece estando lá. A gente tentou fazer um caso com o Porto Digital e com o próprio César há 7 anos, mais ou menos. Só que isso caiu no esquecimento. Há 2 anos, quando a gente voltou lá e levou a CIO, e que o Cláudio Marinho começou a fazer a palestra e colocar, né, o que aconteceu no Porto Digital, por que o pessoal tem que estar lá, o último slide foi uma foto que ele tirou quando ele esteve na Unilever há 5 anos atrás. Ninguém mais lembrava daquilo, só que foi totalmente diferente. Por quê? Naquele caso, o César foi até a gente. Então, veio até aqui em São Paulo, fez a apresentação, acabou não indo adiante. Precisou 5 anos para a gente ir lá e as coisas se transformarem. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está aqui dentro do nosso horário, com o desafio de agenda, porque à tarde a programação vai entrar muito nessa questão do Open Wide Innovation. Se a gente está degustando aqui um pouquinho do potencial do César, imagina que a gente tem no Brasil 2.169 laboratórios e institutos que geram conhecimento que podem ser fonte de acesso a novas tecnologias e a oportunidades para vocês inovarem. Imagina que as empresas precisam se organizar e ter seus processos sistematizados para poder saber priorizar e estabelecer os processos para que a gente possa, de fato, ter o effectuation da inovação acontecendo nas nossas organizações. Eu achei muito legal o que a gente teve aqui hoje de manhã, porque a gente passou por vários... São empresas diferentes, situações diferentes, realidades diferentes, produtos e mercados diferentes, mas com muita coisa em comum em relação à questão da cultura da inovação, dos seus processos de inovação,
como é que eu trabalho o risco da startup e mostro o valor dentro de casa. Quer dizer, me pergunto se eu preciso ou não de um centro de inovação, né? Eu acho que sim, a gente tem que ter centro de inovação, mas eu posso até usar a frase que eu escutei uma vez do Gandur, da IBM. Onde está o seu centro de pesquisa? Onde está o seu centro de inovação? Está na cabeça dos meus pesquisadores, dos meus inovadores. Eu acho que o centro vai deixar de existir quando a gente tiver, de fato, a inovação na cabeça das pessoas, a cultura implantada, estabelecida, os processos e as melhores práticas definidos, né? E a gente sabe que, falamos da qualidade, né, do que aconteceu na era da qualidade, a inovação ela foi a próxima onda depois da qualidade, mas a qualidade continua existindo e a gente tem a inovação, nós talvez estamos falando agora de inovação de quarta geração, né? Ela já foi só dentro da empresa, já foi da empresa com a universidade, na empresa com os fornecedores, agora da empresa com as startups, e isso não para. Então, assim, de fato, a gente tem que estar ligado, antenado e tendo as pessoas para fazer esse diálogo, fazer essa interface, conhecendo os riscos do processo e as ferramentas mais efetivas para a gente conseguir ter êxito nisso, que a gente sabe que não é fácil. E o mundo do inovador é um pouco desafiante. Assim, comentário aqui também, eu acho que o Ricardo colocou isso também, quando ele falou do cara da qualidade. Eu converso com muita gente da inovação, e assim, ele não é um gerador de resultado, ele é um facilitador, um articulador desse processo. E eu acho que é o que está todo mundo tentando aqui fazer, né? E eu acho que esse grupo aqui representa muito isso também, né? A gente está aqui trocando experiências, compartilhando o resultado e indicando os melhores caminhos. Eu acho que isso a gente tem que fazer sempre, né? Porque conhecendo os erros e os acertos dos demais, que a gente vai ser cada vez mais efetivo em fazer isso e mostrar o valor da inovação. Tá? A gente tem alguns pedidos aqui para a gente encerrar aqui o painel. Primeiro, agradecendo, né, ao Leandro, ao Bruno, ao Alexandre, ao Maurício e ao Felipe por ter compartilhado isso com a gente. Espero que na próxima mais de vocês também tenham aqui a oportunidade de trocar experiência, porque esse é o espírito desse grupo, né? É um grupo que nasceu de forma voluntária, pretende se manter assim e vai ser cada vez mais ativo com a participação de todo mundo. Tá? Então, obrigado a todos vocês. E para a gente continuar à tarde, né, atentando ao horário, atentando ao nosso desafio de agenda, a gente à tarde tem uma programação muito interessante, começando com o Mark Lung, falando aí, a gente tem também a oportunidade de conhecer atividades e oportunidades internacionais, como o MIT, a JETRO, Israel, quer dizer, e China, né? E no final o nosso happy hour. E para isso a gente tem agora o intervalo do almoço. A gente sabe que depois do almoço sempre vem o cafezinho. A gente tem o café aqui, então o que a gente pediria? Vamos almoçar, vamos tentar retornar bem antes das 2, toma um café aqui e às 2 a gente começa a parte da tarde. Pode ser? Então tá bom. Obrigado, pessoal.